Olá, boa tarde. Eu sou a professora Margarete Moraes, sou do curso de Ciências Contábeis da Universidade Fevale e hoje nós estaremos aqui conversando sobre o tema Imposto de Renda Pessoa Física. Eu faço parte do projeto Sustentabilidade Econômica e Financeira da universidade, onde nós atendemos diversas demandas de pessoas físicas e de pessoas jurídicas. E um desses temas que nós fizemos o atendimento em larga escala é o imposto de renda à pessoa física. Então, o propósito de hoje nós estarmos aqui é para conversarmos um pouco sobre esse tema que hoje, está em alta, tendo em vista que nós temos a declaração para entregar agora nos próximos dias, certo? Vou estar compartilhando o material com vocês e nós estaremos conversando, então, no decorrer de um determinado período, aonde, então, nós poderemos, depois da apresentação, se tiver algumas dúvidas, fiquem à vontade, então, para compartilhar conosco e nós, então, esclarecermos as dúvidas, certo? Uma boa live, então, para nós e vamos ao nosso tema, então, imposto de renda à pessoa física. Uma demanda do projeto Sustentabilidade Econômica e Financeira da Universidade Fevale. Bom, todos os anos nós temos algumas novidades relacionadas à declaração do imposto de renda. Então, vamos começar hoje falando um pouquinho sobre essas novidades que a Receita Federal nos trouxe, para essa declaração que nós estamos fazendo agora, que se referem aos dados do ano de 2020. Vamos lá. Bom, primeira informação que nós temos é a informação do número do celular e do e-mail. Por que a Receita está nos solicitando esses dados? Para nos enviar mensagens de alerta. Mas que mensagens de alerta são essas? Bom, pode estar relacionado ao nosso CPF, ou até mesmo se nós, por exemplo, enviamos a nossa declaração e tem alguma divergência de alguma informação, eles podem então entrar imediatamente em contato conosco e nos fazer então a informação do que realmente está acontecendo e desta forma a comunicação fica mais ágil. Outra questão que nós temos é a parcela isenta dos proventos de aposentadoria. Quando nós temos pessoas que são aposentadas, que têm a partir de 65 anos de idade, nós temos um limite de valor que esse rendimento é isento, ou seja, a parcela isenta corresponde a R$ 24.751,74. Na declaração, a partir deste ano, no momento em que nós entramos com esse valor lá nos nossos rendimentos isentos e não tributáveis, se ele ultrapassar o valor dos 24.751,74, automaticamente este valor excedente ele vai ser transferido para a ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Essa informação se refere tanto ao titular quanto ao dependente. Então, no momento em que nós formos fazer estas informações, nós não precisamos mais ficar calculando, e colocando exatamente o valor limite. Nós podemos colocar o valor total, aquilo que excedeu vai ser transferido, então, para a nossa ficha de rendimentos tributáveis. Outra questão também que nós temos é a declaração pré-preenchida. Bom, a declaração pré-preenchida, ela já vem de anos anteriores, mas qual é a novidade? A novidade se diz em relação aos dados dos dependentes. Quando nós vamos iniciar a declaração, uma das questões que pergunta é se nós queremos acessar a declaração pré-preenchida, se nós vamos importar da declaração do ano de 2020, ou se nós vamos começar com a declaração em branco. Se nós informarmos que nós iremos fazer através da declaração pré-preenchida, nós precisamos ter o nosso certificado digital, o e-CPF. Mas, de posse do e-CPF, nós conseguimos baixar somente os dados referentes ao nosso CPF. Se nós tivermos dependentes, nós precisamos ter uma procuração eletrônica deste dependente e assim, desta forma, através do nosso certificado digital e-CPF, nós também conseguimos fazer a baixa desses dados, ou seja, importar lá da declaração pré-preenchida os dados referentes ao nosso dependente,
certo? Então, esses são alguns dados, né, num primeiro momento. O que mais nós temos de informação nova? Nós temos a questão do auxílio emergencial. Bom, no ano passado, né, devido à pandemia que nós tivemos da Covid-19, o governo federal, ele proporcionou alguns auxílios para algumas pessoas. Esses auxílios, então, a devolução do auxílio emergencial, ele está previsto, né, lá na Lei 13.982 de 2020, e ainda referente ao auxílio emergencial residual, nós temos a medida provisória 1000, que é de 2020. Então, esses valores são considerados rendimentos tributáveis e devem ser declarados na ficha, então, de rendimentos tributáveis recebido de pessoa jurídica. Mas quais as informações que nós iremos colocar nesta ficha? Bom, nós vamos precisar de um CNPJ. Então, o CNPJ é esse que eu trago para vocês. Ele vai se referir, então, ao auxílio emergencial Covid-19. Então, quando nós iremos preencher o rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, vamos informar este CNPJ e vamos lá na parte da identificação colocar auxílio emergencial Covid-19. Mas para nós termos acesso a essas informações, eu não guardei os meus comprovantes, como eu irei saber esses dados? Para mim saber esses dados, basta eu entrar no consultaauxilio.dataprev.gov.br/consulta. Este é o site, né, o link do site, onde ele vai nos direcionar, vai fazer mais algumas perguntas de identificação da pessoa que recebeu o auxílio e vai então trazer o auxílio, né, os dados referentes a esse auxílio, tanto referente ao auxílio emergencial quanto ao residual, certo? Bom, depois disso, o que nós ainda temos? Todo aquele contribuinte que ele tenha recebido rendimentos tributáveis em valor superior a 22.847,76, ele vai ter que devolver os valores recebidos de auxílio emergencial. Então, pessoal, esse valor limite que eu comentei com vocês, os 22.847,76, ele se refere aos rendimentos tributáveis total. Não é somente referente ao valor correspondente ao auxílio emergencial ou ao auxílio emergencial residual. É o somatório dos rendimentos tributáveis. Então, se ultrapassou este valor do auxílio emergencial deverá ser devolvido, tanto pelo titular da declaração, quanto por seus dependentes, certo? Ali eu deixo para vocês, então, a lei, né, que trata dessa devolução, que é 13.982, lá de 2020, no seu parágrafo 2º B do artigo 2º, certo? Então, muita atenção em relação ao auxílio emergencial, tá, pessoal? Muita atenção. Chama atenção aqui, porque é um dado novo, né, que a gente precisa informar, e nós não vamos receber isso por e-mail, não vamos receber pelo correio, nós temos que ir em busca dessa informação, certo? Essa informação está na Receita Federal. No momento em que a nossa declaração de imposto de renda chegar lá, vai ser feito o cruzamento de dados. Se nós não fizermos essa informação do auxílio emergencial, a nossa declaração irá entrar em malha, certo? E a partir do momento que entrar em malha, eu preciso fazer a retificação desses dados, se, no caso, houve o esquecimento, né, de colocar algum desses dados, certo? Muito bem. O benefício emergencial de prevenção do emprego e renda, que é o BEM, ele também precisa ser informado. Deixa eu só ajustar aqui os slides, que eles não estão
indo, né? Vamos lá, então. Benefício emergencial de prevenção do emprego e da renda, que é o BEM. Os valores recebidos a título, então, de BEM, que nós temos, então, a Lei 14.020, de julho de 2020, e o Decreto 10.517, de outubro de 2020, são considerados também rendimentos tributáveis. E uma vez sendo considerados rendimentos tributáveis, nós precisamos estar informando lá na nossa ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. E quais os dados de identificação que nós iremos colocar lá? Nós temos então o CNPJ, que é este que eu estou mostrando para vocês, e vamos colocar na parte da informação benefício emergencial de prevenção do emprego e da renda. Então, tanto o auxílio que nós, tanto o auxílio emergencial residual e o benefício emergencial de prevenção do emprego e da renda, que é o BEM, ele precisa ser informado lá na nossa declaração de imposto de renda como rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Bom, e os demais rendimentos que eu recebi da minha fonte pagadora, a empresa onde eu trabalho? Neste caso, esses rendimentos pagos pela pessoa jurídica, onde nós temos o vínculo de emprego, também precisam ser informados lá em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. E o CNPJ, que nós iremos informar, bem como a informação correspondente, vocês precisam informar, então, os dados que a fonte pagadora irá colocar para vocês. Outra questão é a ajuda compensatória emergencial, paga pelo empregador. Esta parcela é isenta, então nós devemos colocar lá nos rendimentos isentos e não tributáveis, tá? Se recebida pelo trabalhador, né, então vai ser informado lá com o código número 26, outros com o CNPJ da fonte pagadora e vai ser colocada, então, ajuda compensatória. Outro item que nós temos se diz referente às informações de criptomoedas. Bom, as criptomoedas são investimentos que as pessoas têm feito, né? Tem crescido esta forma de investimento. E desta vez a Receita Federal ela nos trouxe algumas informações de como nós devemos trabalhar para fazer essa informação de forma correta lá na nossa declaração. Bom, as informações em criptomoedas, elas devem ser informadas na ficha de bens e direitos, certo? Por quê? Porque é uma aplicação que eu tenho. Assim como eu faço uma aplicação financeira em renda fixa, numa conta poupança, assim eu faço uma informação também, uma aplicação também em criptomoedas. E fazendo essa aplicação em criptomoedas, eu tenho direito ao resgate desta aplicação. Então, nós iremos informar lá na nossa ficha bens e direitos e vamos trazer os seguintes códigos. O 81, quando nós estivermos aplicando pura e unicamente em Bitcoin, tá? Então, o criptoativo Bitcoin será informado em bens ou direitos com o código 81. Agora, se nós fizermos aplicação em outros criptoativos, certo? Qualquer outra moeda digital, nós estaremos informando o código 82, certo? Mas se eu fizer outras aplicações em demais criptoativos, né, que não são consideradas criptomoedas, aí eu estarei fazendo a informação através do código 89, certo? Então, estas são algumas novidades que nós temos para essa declaração de imposto de renda deste ano, certo?
Fiquem bastante atentos. Quem tem aplicação nos criptoativos, fiquem atentos em relação aos códigos para informar de forma correta. Quem tem os recebimentos dos auxílios, também prestem atenção para não correr, né, alguma informação de forma errada, certo? Muito bem. Agora, vamos dar uma olhada em relação às nossas à declaração do imposto de renda, no que se refere às informações que nós já tínhamos em anos anteriores, mas que nós precisamos, então, verificar para nós fazermos, né, de forma correta. Às vezes passa alguma informação que a gente não está fazendo, né, como deveríamos fazer. Então, vamos lá. É claro, pessoal, que uma declaração de imposto de renda, ela envolve muitas informações. Dependendo da declaração que nós estamos fazendo, são as informações que nós devemos prestar. Nós vamos ver aqui aquelas informações mais comuns que acontecem. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, em relação a algum outro item, por favor, vocês podem estar questionando depois, ou até mesmo estarmos nos procurando no projeto. No final, eu vou deixar para vocês o e-mail do projeto, onde vocês podem estar entrando em contato conosco, certo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre os dependentes. Os dependentes, nós precisamos informar o CPF deles, certo? Se nós não informarmos o CPF do dependente, vai dar erro no momento da entrega da declaração e não vai ser permitido, então, nós fazer o envio. Bom, mas se eu tenho esse dependente e eu não tenho cadastro no CPF, como eu vou fazer? Nesse caso, vocês podem estar entrando, né, no cadastro online e fazendo, então, a informação, mandando as informações, e desta forma vocês vão ter, então, o cadastro do CPF através de um cadastro online. Vocês não precisam mais ir até o correio, como antes a gente precisava ir. Não precisa ir de forma presencial até a Receita Federal. Vocês podem fazer esse cadastro via online, certo? Outra questão também que nós temos são o detalhamento dos bens. Em relação aos veículos, ele vai pedir diversos dados, inclusive o Renavan. Então, nós devemos fazer essa informação. Daí vocês podem me questionar, mas vai dar erro se eu não prestar essas informações? Não, por enquanto não está dando erro, certo? Já temos alguns anos que a Receita Federal disponibiliza esta forma de informação, e eles não estão ainda bloqueando como erro, só como informações. Mas daqui a pouco eles podem vir bloquear como erro, então é interessante que nós já deixamos, né, todos esses dados preenchidos para uma futura pesquisa. Em relação aos imóveis, nós vamos ter o campo para colocar o endereço, o número da matrícula desse imóvel, também vai ser questionado se esse imóvel está registrado. Se nós colocarmos que sim, esse imóvel está registrado, ele vai abrir um outro flagzinho, onde ele vai perguntar o nome do cartório e o cadastro no IPTU, certo? Então, são diversas informações que nós temos referente aos imóveis. Então, depois nós temos a alíquota efetiva. O que é essa alíquota efetiva? Conforme nós vamos alimentando as informações na declaração do imposto de renda, nós temos duas formas de entrega: a declaração simplificada e a declaração completa. E ao lado, conforme vão aparecendo os valores a restituir ou o valor a ser pago, ele vai mostrar quantos por cento representa, né, sobre os nossos rendimentos, certo? Outra novidade também, que já vem do ano passado, é a impressão do DARF. Se nós enviarmos as declarações até o dia 10 de abril,
nós podemos fazer débito em conta desde a primeira parcela. Se nós enviarmos a partir do dia 10 de abril, nós só podemos fazer débito em conta a partir da segunda parcela. A primeira não é mais possível. Bom, mas eu não quero fazer débito em conta. Eu vou imprimir o DARF e vou pagar ele mensalmente. É possível? Sim, é possível. Onde eu faço isso? No próprio programa. Quando nós entrarmos no início de cada mês, ele vai ter a atualização do programa. Então, nós vamos dizer que sim, né? Ele vai nos questionar se nós queremos fazer a atualização, nós colocamos que sim, ele atualiza o programa e automaticamente o DARF daquele mês já vai estar atualizado pela nossa taxa Selic, certo? Então, ali podemos fazer a impressão deste DARF para fazer o pagamento. Lembrando que cada parcela vai vencer no último dia útil do mês, certo? Então, vamos ficar atento aí nesses vencimentos para não pagarmos juro e multa por atraso no pagamento. Outra questão também possível de nós consultarmos é relacionado à malha, tá? A partir do momento em que nós entregamos a nossa declaração, 24 horas depois, é possível nós entrarmos lá no site da Receita Federal, certo? E verificarmos então se a nossa declaração não entrou em malha. Vamos supor que houve algum dado que não está de acordo e a nossa declaração entrou em malha fina. No momento em que nós consultamos, vai dizer o motivo pelo qual nós estamos em malha. Nós temos as seguintes situações. Termos esquecido de fazer aquela informação, né? E a Receita está nos lembrando. Neste caso, nós podemos fazer, então, uma retificação de declaração, e no momento em que nós retificamos esta declaração, nós vamos acompanhar para ver se saiu da malha, certo? Mas vamos fazer uma outra suposição. Nós entramos em malha, a Receita nos avisa o motivo pelo qual nós entramos em malha, mas nós temos os documentos que comprovem, né, que a nossa informação está correta. Então, neste caso de nós estarmos corretos, né, termos as informações para ser prestada para a Receita Federal, nós podemos agir de duas formas. Nós podemos antecipar a entrega dos documentos, né, que comprovem que nós estamos corretos, ou nós podemos aguardar a notificação da Receita. No momento em que nós, independente se nós anteciparmos ou se nós aguardarmos a notificação, nós vamos entrar com o nosso certificado digital ou até mesmo com o código de acesso e nós vamos estar abrindo um e-processo, ou seja, um processo digital. E ali neste e-processo nós estaremos alimentando, né, com os dados e documentos necessários para comprovar que nós estávamos então agindo de forma correta, certo? Então, temos essas possibilidades aí. Ok, Oi, prof. sim, Desculpa te interromper. Eu queria pedir para te recompartilhar tua tela, porque quando tu compartilhou aqui a apresentação com a gente, quando tu clica para apresentar, ele tá abrindo um outro programa na apresentação e a gente acaba não vendo esse outro programa. Então eu queria te pedir se tu tem como parar esse compartilhamento que tem agora e recompartilhar a tela inteira, que daí a gente vai conseguir ver exatamente o que tu tá falando, pode ser? pode sim, claro. Vou parar esse compartilhamento então. Certo, daí eu te ajudo aqui. Aí ali na opção tu coloca, por favor, para compartilhar a tela inteira, que daí a gente vai ver exatamente o que tu tá falando.
Estou compartilhando a tela inteira. Vocês estão vendo a tela inteira? Eu estou vendo a apresentação. Mas ela está em tela inteira? Tá na tela do PowerPoint mesmo, não da apresentação em si. Aquela que aparece os slides Eu ao lado esquerdo. vou. Mas está aparecendo os slides ao lado? Os slides ao lado. Não, mas aqui eu estou com a tela inteira. Para mim não aparece os slides ao lado. Então, quem sabe você aperta ESC para sair da tela inteira e segue com o PowerPoint assim normal, com os slides Tá, na deixa esquerda, eu. pode ser? Tá, ok. Eu tô agora para mim aqui, tá aparecendo ao lado também tá, tô com tela pequena. Eu só vou trocar o slide e tu me disse se trocou o slide, tá? Certo. Trocou? Sim, trocou o slide. Ok, Assim a então eu gente vou seguir consegue. assim, que eu acho que vai ficar melhor para ter o Tá, certinho acompanhamento. então. Obrigado. Eu que agradeço. Ok, então vamos falar, pessoal, das pessoas que estão obrigadas à entrega da declaração. Nós temos, em primeiro lugar, o que nós sempre nos preocupamos é a partir de qual valor de rendimento tributável, então, eu estou obrigada à entrega da declaração. Bom, todas as pessoas que receberam rendimento tributável superior a R$ 28.559,70 estão obrigados à entrega da declaração. Lembrem-se que, referente ao auxílio emergencial que eu falei antes com vocês, não é 28 mil, é os 22 mil, certo? Então, fiquem atentos em relação a isso. Se eu tiver auxílio emergencial, somando meu auxílio emergencial mais o meu rendimento tributável não chegar nos 28.559,70, mesmo assim eu estou obrigada à entrega da declaração do imposto de renda, tá? Outra situação, se recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte no valor de R$ 40 mil. Eu estou obrigado também à entrega da declaração. Como rendimentos isentos, vamos uma suposição. Saque de FGTS. Neste valor, eu estou obrigada à entrega da declaração, certo? Rendimentos não tributados exclusivamente na fonte. Se eu fiz a venda de um imóvel, certo? Que foi superior a esse valor, então rendimento tributado exclusivamente na fonte. Outra questão, se obteve ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto ou realizou operações em bolsas de valores. Muita atenção, pessoal, tem bastante gente que está aplicando na Bolsa de Valores, né? Então, fiquem atentos que quem aplica na Bolsa de Valores está obrigado à declaração do imposto de renda, certo? Se em 31/12 o patrimônio individual for superior a R$ 300 mil, esse patrimônio individual são os bens e direitos, certo? Então, atenção para isso também. E quem é proprietário rural com a receita acima de 142.798,50 também está sujeito à entrega da declaração do imposto de renda. E se a pessoa passou a condição de residente no Brasil até 31/12, também está obrigado, então, à entrega da declaração. Então, essas são algumas condições que nós precisamos observar que é referente à obrigatoriedade da entrega da declaração. Bom, rendimentos tributáveis isentos exclusivos na fonte. O que nós podemos considerar? Vamos ver alguns exemplos que nós temos aqui. Tributáveis. Primeiro deles, pessoal, que a maioria tem, são os salários, tá? Então, rendimento tributável, salário. Eu sou aposentada ou recebo alguma pensão. Também estou obrigada, né? Que são rendimentos tributáveis se atingir o limite ali que nós falamos anteriormente. Recebimento de aluguéis. Eu tenho alguns aluguéis, né, que são rendimentos tributáveis também, então pode entrar no somatório. Serviços de autônomos. Eu trabalhei como autônomo durante o ano. Lembre-se que eu estou sujeito ao Carnê-Leão, tá? Carnê-Leão é mensal e eu preciso prestar essas informações se eu recebi como valores recebidos de pessoa física. E o auxílio emergencial, o bem e outros.
Então, ali eu grifei o auxílio emergencial e o bem, né? Porque são novidades que nós não tínhamos e agora nós passamos a ter. Os isentos pode ser os lucros e dividendos, pessoal. O que são os lucros e dividendos aqui? São os lucros que eu recebo da empresa onde eu sou sócio, ou se eu tenho dividendos que eu recebo sobre aplicação em alguma empresa. Então, são considerados rendimentos isentos. Eu saquei o meu FGTS, também eu preciso informar lá na minha declaração, lá em rendimentos isentos. Eu tive restituição de IR de anos anteriores, também vai informado. E uma questão bastante importante é a doação e herança, certo? Depois eu vou estar conversando um pouquinho com vocês sobre doação e herança, porque ele, além de ir aqui nos rendimentos isentos pela pessoa que recebeu a doação, ele também precisa ir, se for um bem, né? Ele precisa ir, então, lá na ficha de bens e direitos. E exclusivo na fonte. Nós temos o 13º, juros sobre capital próprio, rendimentos de aplicação financeira e temos o ganho de capital também. Então, o ganho de capital, lembrando que também nós vamos ter um programa específico referente ao ganho de capital que deve ser preenchido e ser importado para dentro da declaração do nosso imposto de renda pessoa física, certo? E ele é exclusivo na fonte. O que é o exclusivo na fonte? Uma vez tributado, ele não tem direito à restituição, certo? E também não será pago nenhum valor maior. Ele não entra no somatório dos nossos rendimentos tributáveis. Vamos falar um pouquinho agora sobre as deduções possíveis. As deduções, pessoal, nós temos a nossa declaração completa e temos a simplificada. Na declaração completa, nós vamos utilizar todas as deduções. Na simplificada, nós temos um valor limitador. Bom, em relação às deduções, nós temos os dependentes. Cada dependente que nós informarmos, nós vamos ter o valor a deduzir de R$ 2.275,08 anualmente. Já as despesas com educação também tem um valor limite, que é de R$ 3.561,50. Se eu paguei mais do que isso com educação, só vai ser deduzido este valor. Se eu paguei menos, é sempre até este limite. Se foi a mais, vai ficar nesse limite aqui, certo? Já as despesas médicas, assim como a previdência social, ela é ilimitada. Então, independente do valor que eu paguei, eu posso deduzir todos os valores pagos. É claro que nós precisamos prestar um pouco de atenção em relação às despesas médicas. Se elas estiverem relacionadas com a parte estética não necessária, certo? Elas não podem ser dedutíveis. A previdência social também é ilimitada e nós temos a questão da previdência privada. Se nós tivermos uma aplicação em PGBL, nós podemos utilizar ela como dedutível. E só que nós temos também um limite, e esse limite é de 12% dos rendimentos tributáveis, tá? Então, se eu tenho um rendimento tributável de R$ 100.000, eu posso deduzir como previdência privada até R$ 12.000. Se eu fiz uma aplicação em PGBL de 15.000, eu só posso deduzir o limite de 12.000, certo? Ah, mas eu fiz uma aplicação de 8.000, então eu posso deduzir os 8.000. Lembrando que essa aplicação é em PGBL, certo? Depois eu vou conversar um pouquinho sobre a VGBL também, tá? Pensão alimentícia. Então, para aquela pessoa que paga a pensão alimentícia, o valor é ilimitado. Aquela pessoa que recebe a pensão alimentícia entra como rendimento tributável. Então, se nós temos, por exemplo, um casal separou, os filhos ficou para um dos cônjuges. Aquele cônjuge que tem a guarda dos filhos poderá tê-los como dependentes. Mas para tê-los como dependente, ele vai ter que informar essa pensão alimentícia como rendimento tributável dos dependentes.
Daí, nesse caso aqui, pessoal, nós temos que prestar um pouco de atenção e cuidar um pouquinho, porque às vezes não é muito interessante nós termos esses dependentes, porque vai somar os rendimentos tributáveis deles com o do titular e às vezes o valor a pagar dá maior do que se nós não tivéssemos eles como dependente. Então, aqui cabe, né, fazer a declaração das duas formas, com o dependente e depois sem o dependente, e analisar qual das duas é menos oneroso para o contribuinte. Nós temos também a declaração simplificada. Quando nós utilizamos a dedução da declaração simplificada, todas as demais deduções, elas não participam dessa dedução. Nós temos um limite, ela é 20% dos rendimentos tributáveis, limitado a R$ 16.754,34, certo? Então, neste caso da declaração simplificada, precisamos observar essa situação. Mas como eu vou saber se é mais interessante a simplificada ou mais interessante a completa? Conforme nós vamos informando os dados e vamos estar alimentando a nossa declaração do imposto de renda, do nosso lado esquerdo vai vir um quadrinho logo abaixo do programa, demonstrando quanto deu o meu valor na simplificada e quanto deu o meu valor na declaração completa. E ali eu posso ir fazendo o acompanhamento e depois eu só marco qual das duas eu quero fazer, quero considerar para entrega. Então, eu posso estar entrando com os meus dados, todos eles, todas as deduções, e depois eu verifico, então, qual das duas é menos onerosa para o contribuinte e passo a optar, então, por esta declaração, certo? Muito bem. Aqui nós temos, então, as pessoas com mais de 65 anos de idade. Então, lembrem-se, pessoal, essas pessoas que têm mais de 65 anos de idade, elas podem se aproveitar desse limite de isenção que eu já comentei com vocês antes, que é os R$ 24.751,74. Se vocês receberam esse valor aqui da Previdência, ele vai vir já no campo informando, né, essa dedução. Agora, se vocês não receberam de uma fonte onde colocou esse valor, observem, se a pessoa tem mais de 65, destinar parte desse valor que consta como tributável para rendimento isento, certo? Então, prestem atenção em relação a isso aí, a idade do contribuinte. Ok. E aqui, né, conforme eu já comentei com vocês, se o valor ficou acima, vai daí para rendimentos tributáveis. Bom, depois de nós falarmos das deduções, vamos falar um pouquinho sobre os dependentes, pessoal. Eu não vou me estender muito falando sobre os dependentes, tendo em vista que nós temos diversos possíveis dependentes, mas eu gostaria de chamar a atenção para algumas situações que são relevantes e importantes no momento de nós fazermos a declaração. Bom, toda vez que nós tivermos um filho ou enteado, ele pode ser nosso dependente até ele ter 21 anos de idade, ou até ele ter 24 anos de idade, mas aí nós temos uma condição. Qual é a condição? Que ele seja estudante universitário ou ele esteja cursando uma escola técnica de segundo grau, certo? Daí nós podemos considerar até os 24 anos de idade. Muito bem, mas eu tenho um filho ou um enteado que ele é incapacitado, tanto física quanto mentalmente. E aí, ele pode ser meu dependente? Sim, ele pode ser meu dependente e não tem idade limite, certo? Você pode sempre estar tendo ele como dependente. Mas lembre-se que esse incapacitado físico ou mentalmente, ele precisa ter um laudo médico, tá? Que ateste essa incapacidade dele, certo? Porque daqui a pouco vocês podem ser questionados, né,
pelo órgão fiscalizador e vocês precisem apresentar documentos que comprovem esta incapacidade. Então, de posse de um laudo, vocês terão, né, a comprovação desta condição. Agora, todos os demais que nós temos ali, eu vou chamar a seguinte atenção, que você detenha a guarda judicial. Pessoal, se nós tivermos irmãos, bisnetos, netos, enfim, sem arrimo dos pais, né? Menor pobre de 21 anos, que o declarante ele cria, o eduque, né? Ele precisa ter a guarda judicial, certo? Então prestem atenção, porque eu tenho visto muitas declarações por aí que a pessoa não tem a guarda judicial e ele coloca lá como dependente. Pode vir a dar problema? Pode vir, certo? Porque em algum momento pode ser solicitada essa guarda judicial. E nós temos que apresentar esse documento, certo? Também pode ser considerado, então, como dependente. Os pais, né? Também pai, mãe, pode ser considerado dependente. O companheiro, aqui nós temos uma diferença, companheiro com o qual nós tenhamos filhos ou companheiro com o qual nós não tenhamos filhos. Se tem filho como um casal, independe do tempo que as pessoas estejam juntos. Agora, se não tem filho, então precisam estar juntos há mais de 5 anos, certo? E o cônjuge, os pais, avós e bisavós, todos esses podem ser dependentes. Mas lembrem-se, dependente, se ele tiver qualquer fonte de renda, nós precisamos informar na nossa declaração. Se ele tiver rendimentos tributáveis, rendimentos isentos, tributação exclusiva na fonte, se ele tiver bens, tudo isso nós precisamos estar informando na nossa declaração, certo? Muito bem. Vamos agora conversar um pouquinho sobre os dependentes comuns do casal. Bom, para fins de imposto de renda, eu não posso usar o mesmo dependente para duas pessoas, certo? Então, apenas um dos cônjuges declara, ou aquele cônjuge que detém a guarda judicial, certo? Não podemos ter os dois fazendo a dedução do mesmo dependente, certo? E as declarações, como elas podem se dar? Bom, nós temos a declaração individual, né? É feita, então, com os dados de cada pessoa física. Agora, nós temos aqueles casais, né, que são casados ou vivem em união estável, enfim. Como eles podem estar fazendo a declaração deles? Pode estar fazendo a declaração em conjunto, aonde um será o titular e o outro será o dependente. Lembrando que tem que estar as informações dos dois, né? Todas as informações devem constar nesta mesma declaração. Ou ainda, nós temos a possibilidade desse casal fazer uma declaração em separado. Cada um trata os seus rendimentos, trata os seus bens, né? Uma declaração de forma como se fosse uma individual, certo? Ah, mas eu quero fazer uma declaração em separado, mas eu não quero colocar dados lá na minha declaração de bens. Quero que fique só na declaração de um dos cônjuges. Posso? Pode. Sim. Daí, na declaração, eu vou colocar só meus rendimentos que eu tive, né? E todos aqueles bens e direitos eu vou estar lá na declaração do outro cônjuge. E lá no momento em que eu estou fazendo a identificação do contribuinte na ficha inicial, ele vai perguntar: possui cônjuge ou companheiro? Eu vou colocar aqui sim e vou fazer a identificação do CPF, então, desse cônjuge ou companheiro. Isso é importante, pessoal, por quê? Por causa da variação patrimonial. Imagino que foi comprado um imóvel onde os dois contribuíram financeiramente para a compra desse imóvel.
Se eu colocar ele só na declaração de um dos cônjuges e não informar a relação de CPF, daqui a pouco essa pessoa que informou esse bem vai ter uma variação patrimonial negativa, ou seja, eu recebi menos do que eu tenho de bens, de acréscimo patrimonial dos meus bens. Então, e se for uma declaração aonde tem o cônjuge, então faço a informação do CPF dele, que daí a Receita vai fazer o cruzamento dessas duas declarações e verificar, ah, não, mas aqui também nós temos rendimento, que é possível, então, cobrir essa variação negativa na declaração do outro cônjuge, certo? Ok. Na ficha de bens e direitos, vamos falar um pouquinho sobre ela. Nós vamos preencher todos os nossos bens, certo? Que nós já tínhamos no ano anterior. Vamos estar colocando na coluna referente ao ano de 2019, nesse caso, e vamos estar fazendo os acréscimos para o ano de 2020. Então, se é um bem que eu adquiri durante o ano calendário de 2020, eu estarei deixando a coluna de 2019 zerada e colocando o valor correspondente na coluna de 2020, certo? Agora, se eu vendi um bem, eu então vou deixar a coluna de 2019 com os valores que eu tinha até aquele momento e deixarei zerada a coluna de 2020 e vou estar fazendo a informação com os dados do comprador, certo? Desse bem. Ok. Nós temos ainda os imóveis financiados. Muitos de nós compramos, por exemplo, um apartamento financiado, um automóvel financiado, uma casa financiada. Mas como é que eu vou fazer a informação? Vou lançar o valor total e vou lançar daí a minha dívida? Não, eu vou fazer lá na minha ficha de bens e direitos, eu vou estar informando esse imóvel que eu adquiri e vou estar informando o valor pago por ele até o momento. Vamos supor que é um imóvel que eu adquiri no ano de 2020. Neste caso, eu vou verificar tudo que eu paguei em relação a ele, certo? As taxas correspondentes, as despesas que eu tive, e vou estar informando, então, esse valor na coluna de 2020. Ah, mas eu usei meu FGTS. Então, eu também preciso somar o valor desse FGTS lá no valor do imóvel. E assim, pessoal, eu vou fazer sucessivamente, ano a ano. Conforme eu vou pagando, eu vou acrescentando esse valor pago ao valor que eu tenho declarado até o ano anterior. Então, vamos supor uma outra suposição que eu já tinha esse bem e eu declarei ele no ano de 2019. Vamos supor que eu tinha lá o valor de 15 mil reais pago, né, que eu declarei até o ano de 2019. No ano de 2020 eu paguei mais 5 mil. Qual é o valor que eu vou informar na coluna de 2020? Eu vou informar os 20 mil reais. Ou seja, os 15 mil que eu já tinha em 2019, mais os 5 que eu paguei no ano de 2020. Certo? Então, e assim sucessivamente, eu vou compondo o valor do meu imóvel conforme eu vou pagando ele. Tá? Toda vez que eu utilizar o valor do meu FGTS, eu estarei, então, somando no valor do bem, se eu utilizei ele para pagar a prestação, enfim, do meu imóvel, mas eu também preciso estar informando esse valor nos rendimentos não tributáveis, tá? Eu vou precisar fazer esta informação. Esta informação lá na ficha de rendimentos não tributáveis vai ser a origem do valor para mim ter aplicado lá no pagamento do meu bem, certo? Então, sempre que eu utilizar meu FGTS, eu estarei informando em rendimentos não tributáveis. Bom, então neste caso, toda vez que eu tiver um bem financiado, independente se esse bem for um imóvel ou for um veículo, eu não vou informar em dívidas, tá? Não é informado em dívidas.
ele somente vai ser informado lá na coluna, na ficha de bens e direitos, certo? Bom, mas eu sou uma pessoa que gosto de aplicar em consórcio, certo? E eu tenho consórcios. Só que nós temos duas possibilidades. Nós temos aquele consórcio que é não contemplado e aquele consórcio que foi contemplado. E nós temos diferenças aqui para nós estarmos, então, fazendo esta informação. Toda vez que eu tiver um consórcio não contemplado, ou seja, eu estou pagando as parcelas deste consórcio, eu vou estar informando na minha ficha de bens e direito, certo? E assim como eu fiz lá no financiamento do imóvel, eu vou estar acrescentando anualmente os valores que eu paguei. Eu vou informar então o código 95. Esse código 95, ele se refere a consórcio não contemplado, certo? E vou ir acrescentando os valores, até eu ser contemplada. A partir do momento em que eu tenho um consórcio contemplado, eu vou, então, adquirir um bem, eu vou deixar o dinheiro na minha conta, enfim, né? E eu vou fazer o seguinte: naquele ano que eu fui contemplada, essa informação que eu tinha aqui até o ano anterior, vou deixar lá. Para o ano da contemplação, eu deixo zerado. Vou estar abrindo, então, uma outra linha, aonde eu estarei informando, por exemplo, eu fui contemplada e comprei um veículo, né? Então, eu estarei informando esse veículo, esse bem, estarei informando o valor que eu já havia pago pelo consórcio, mais o valor que eu paguei durante aquele ano, certo? E daí vou estar fazendo a informação anualmente também, conforme os valores que eu vou pagando do consórcio, certo? Então, atenção, consórcio não contemplado e consórcio contemplado. Vamos falar um pouquinho mais sobre as doações, pessoal. As doações, nós temos as duas figuras. Nós temos a figura do doador e temos a figura do beneficiário da doação. Como este doador vai proceder em relação à declaração do imposto de renda dele? Bom, lá na ficha de bens e direitos, ele vai informar, então, vamos supor que ele doou aqui no ano de 2020. Então, até o ano de 2019, ele tinha esse bem lá na declaração dele. Então, ele vai ainda repetir o valor da coluna de 2019. Nas informações, ele vai colocar que este bem foi doado para a CPF tal, certo? E na coluna de 2020, ele deixa zerado. Por sua vez, o beneficiário da doação vai ter que ter duas informações. Uma lá nos rendimentos isentos, lá nas doações, certo? Aonde ele vai estar informando o valor desta doação. Valor reais. Lá na ficha de bens e direitos, ele vai estar fazendo a informação deste bem, vai estar colocando a informação que ele recebeu através de doação, de CPF tal, e vai colocar o valor correspondente. Toda vez que nós temos uma doação de um bem imóvel, nós temos duas possibilidades. Ou nós colocamos a nossa declaração pelo valor que veio da declaração do doador, ou nós atualizamos para o valor de mercado. Se nós atualizarmos para o valor de mercado, nós precisamos apurar o ganho de capital e fazer o recolhimento de 15% sobre esse ganho, que é considerado rendimento de tributação exclusiva na fonte, tá? Então, verifique o que é melhor, né, e o que é mais interessante para vocês no momento, certo? Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre a previdência privada, né? Nós já conversamos um pouco sobre o PGBL, né? Vamos falar um pouco sobre o VGBL. O VGBL, ele não me permite uma dedução lá na minha declaração do imposto de renda. Então, ele vai ser informado na nossa ficha de bens e direitos
com a opção 97, que é VGBL, Vida Geradora de Benefício Livre. Muito bem. Neste caso, eu não vou informar os rendimentos, eu só vou informar o valor do capital aplicado, certo? Se eu fiz uma única aplicação e deixei aquele valor lá, não tenho nenhum resgate, eu vou ir replicando o valor, certo? Ah, mas está rendendo, é uma aplicação financeira e eu tenho rendimento. Sim, tu tens o rendimento, mas esse rendimento não é informado. E toda vez que eu fizer um saque de VGBL, lembre-se, é um rendimento tributável. E nós precisamos fazer essa informação lá na ficha de rendimentos tributáveis, certo? E daí lá nós iremos informar qual o valor que nós resgatamos, o valor correspondente ao imposto de renda retido na fonte. Ele entra na tabelinha progressiva, tá? E por sua vez, o PGBL é aquele que eu posso fazer, então, a dedução, né? Se eu tiver realizado a minha declaração por deduções, declaração completa, né? E vou fazer, então, pelas deduções legais. Eu posso aproveitar o valor aplicado no limite de 12% dos rendimentos tributáveis. E vou estar fazendo o lançamento dele lá na ficha de pagamentos efetuados com a opção 36, que é a previdência complementar, tá? Então, essas duas situações diferentes que nós temos. Existem outros tipos de aplicação privada? Sim, existe, mas as que nós temos que mais são usadas são essas, né? Então, deixo o alerta para essas duas. As dívidas, como nós devemos declarar? As dívidas, nós estamos obrigados a declarar toda a dívida a partir de R$ 5.000. E nós estaremos indicando, então, a fonte credora, com nome e CNPJ. Bom, mas eu não peguei dinheiro emprestado de um CNPJ, eu tenho dinheiro emprestado de uma pessoa física. Vamos supor que meu pai me emprestou dinheiro, eu sou obrigada a declarar? Sim, você vai declarar lá em dívidas e ônus reais, vai dizer que é de uma pessoa física e vai informar o CPF desta pessoa física. Por sua vez, a pessoa que concedeu esse empréstimo vai lançar lá na ficha de bens e direitos como um direito, empréstimo concedido para CPF tal. Bom, e se eu tiver uma conta corrente negativa, sou obrigada a declarar? Sim, somos obrigadas, a partir do montante de R$ 5.000. Também vai ser, então, vamos informar o banco, né, e o CNPJ deste banco, então, que aonde nós temos, então, essa conta negativa da nossa conta corrente. Um tema que é bastante interessante para nós, né, é a questão do crédito educativo. Entenda-se aqui crédito educativo, qualquer forma de financiamento para a educação, certo? Temos duas formas de crédito educativo: o crédito educativo total e o crédito educativo parcial. Toda vez que nós temos algum valor oriundo de crédito educativo, nós temos uma dívida que está se constituindo, certo? E essa dívida vai ser paga geralmente a partir do momento em que nós nos formamos. Ok, encerrei a minha graduação, eu começo a pagar o crédito educativo. Como é que eu vou lançar esse crédito educativo durante o meu processo, né? O tempo em que eu estou estudando? Vou abrir lá na ficha, então, de dívidas e ônus reais, vou informar o código 12 e vou informar que é um empréstimo, né, referente a crédito educativo. Ano a ano, conforme essa dívida for aumentando, eu vou estar fazendo as informações atualizadas desse crédito, certo? Desse valor que eu devo. A partir do momento em que eu me formei, que eu comecei a pagar esse crédito educativo, eu vou ir diminuindo o valor daquela dívida até ela zerar, certo?
Mas atenção, todo o valor pago de educação após a pessoa estar formado não é dedutível como despesa de educação, certo? Só é dedutível aquele valor que nós pagamos durante o momento que nós estamos estudando, estamos matriculados, certo? Então, se eu tenho crédito educativo parcial, aquele valor que eu estou desembolsando mensalmente para fazer o pagamento, este valor eu posso deduzir. Agora, o valor do crédito educativo, não, certo? Ok. Pessoal, um outro tema que eu também gostaria de tratar com vocês são as doações. Doação que a gente faz antes e depois da declaração do imposto de renda. Nós temos declarações para os fundos, fundos da criança, fundos do idoso, certo? Se esse fundo ele estiver regularizado, né, ele tem o seu CNPJ, enfim, nós podemos deduzir essas doações lá no momento que a gente faz a declaração do imposto de renda. Se nós fizermos doações durante o ano calendário, nós podemos descontar, temos como dedução 6% do imposto devido, certo? Agora, se nós não fizermos essas doações no decorrer do ano, nós ainda temos a possibilidade de fazer uma doação no momento da entrega da declaração. Tem a ficha de doações e tem um flagzinho que é doação na declaração. Ali nessa doação na declaração, eu tenho a possibilidade de doar 3%, né, do meu imposto devido, a base de cálculo do meu imposto devido para alguma instituição. Bom, mas para qual instituição? No momento em que nós colocamos na declaração que nós vamos fazer essa doação, ele vai nos perguntar: essa doação você quer fazer a nível federal, a nível estadual ou a nível municipal? Se nós colocarmos a nível federal, ok. Se nós colocarmos a nível estadual, ele vai nos perguntar para qual estado? Daí nós vamos informar o estado para o qual nós queremos fazer a doação. Se nós colocarmos a nível municipal, ele vai nos perguntar para qual município nós queremos fazer a doação. Daí nós vamos informar o nosso município, o que a gente quer doar, e daí ele, automaticamente ele já traz o CNPJ, certo? E ele vai informar num flagzinho à nossa direita o valor que nós temos direito a fazer de doação. Eu posso estar doando todo aquele valor para um único fundo, suponhamos, eu quero doar todo para os fundos da criança. Ou, não, eu não quero doar tudo para o fundo da criança, eu quero dividir fundo da criança e fundo do idoso. Daí eu posso estar fazendo a divisão conforme eu quiser, desde que eu não ultrapasse aquele valor que ele me sugeriu, certo? Que ele vai fazer o cálculo automático ali e vai nos trazer, então, o valor. Quando nós fizemos doação, o DARF da doação, ele vem para ser pago junto com a primeira parcela, certo? Então, nós não podemos parcelar o valor da doação. O valor da doação é pago na primeira parcela, certo? Em DARF distinto. No momento que nós enviamos a declaração, nós temos condições de fazer a impressão, então, do DARF da doação e do DARF da primeira parcela, ou parcela única. Tá? E, pessoal, aqui eu faço um apelo para vocês, para fazerem essas doações. O número de pessoas que doam é muito baixo comparado com o número de pessoas que poderiam estar doando, certo? Nós temos um acompanhamento da Receita Federal, vocês podem estar acompanhando também o número de doações que deixam de acontecer pela pessoa não informar, pelo fato da pessoa não informar que quer fazer essa doação, certo? E são entidades que dependem das nossas doações para poder continuarem atuando. Então, escolham uma entidade com a qual vocês se identificam na cidade de vocês, ou no estado, enfim, ou no país, acompanhem essa entidade, vejam as necessidades que ela tem,
façam a sua doação. Isso é muito importante, isso vai com certeza colaborar, mesmo que seja pouquinho, né, com as pessoas que necessitam tanto. Então, fica aqui o meu apelo para vocês olharem com carinho para essa questão aqui da doação, mesmo que seja só no momento da entrega da declaração, que não seja feita a doação durante o ano calendário todo, certo? Muito bem. E vamos ver mais um tema. Eu sei que o nosso horário já está se esgotando, né? Mas vamos ver um outro tema que é bastante relevante, que eu escuto diversos comentários sobre, né? Diversas dúvidas, que é o MEI, o nosso microempreendedor individual. Como ele deve declarar? Ele está obrigado? A pessoa física, sim, pessoal, ela precisa declarar. Bom, nós temos duas condições de MEI: aquele MEI que faz contabilidade e o MEI que não faz contabilidade, certo? Então, aquele MEI que faz contabilidade, ele pode estar distribuindo todo o lucro recebido e não ser tributável, certo? Então, nós podemos ter rendimentos recebidos, né, isentos, se nós fizermos a contabilidade e distribuirmos só o lucro. Agora, se nós somos um MEI, que é a maioria, que não tem contabilidade, como nós vamos proceder? Bom, primeiro lugar, vocês sabem que o MEI precisa ter um controle mensal das suas receitas. Inclusive, lá no portal do MEI, nós temos um relatório que o MEI deve preencher mensalmente e ele deve anexar, deixar guardado esses dados, né, para uma futura fiscalização ou para os dados que ele vir precisar futuramente, que pode ser o caso da declaração do imposto de renda. Bom, ele vai precisar considerar toda a receita total do ano, certo? Desta receita total que ele teve, daí, só um parênteses aqui. Ah, mas eu não emiti nota. Não importa. Se não emitiu nota, mesmo assim está obrigado ao formulário, né? Que é o controle das receitas mensais, independente de ter nota ou não. Então, vamos verificar a receita total. Vamos diminuir todas as despesas que nós tivemos da atividade. Essas despesas podem ser despesas com aluguel, telefone, luz, água, pagamento de funcionário, pagamento de FGTS, enfim. Então, todas as despesas relacionadas à atividade. Desta forma, nós vamos chegar na nossa receita líquida. Sobre essa receita líquida, nós vamos ter que aplicar um percentual. E este percentual, ele varia de entre 1,5% e 32%. Mas como eu vou saber qual percentual que eu devo aplicar? Nós precisamos conhecer a alíquota da nossa atividade. Se eu sou um comércio, 8%. Sou uma indústria, 8%. Se eu sou prestação de serviço, depende, certo? Então, nós precisamos conhecer a nossa atividade, precisamos verificar aonde nós estaremos enquadrados. Bom, então essa receita líquida vezes a alíquota que vocês vão encontrar, vocês vão ter o lucro da empresa, que vai ser a nossa parcela isenta, que vocês vão estar informando lá em rendimentos isentos e não tributáveis, na linha de lucros recebidos, tá? Bom, e o meu rendimento tributável, qual vai ser? Vai ser a minha receita líquida, ou seja, essa receita aqui de cima, menos o meu lucro, que eu lancei lá em rendimentos isentos e não tributáveis. Desta forma, eu chego no meu rendimento tributável. Este rendimento tributável, ele deverá ser informado lá na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, aonde eu vou informar o número do meu CNPJ e o nome da empresa acrescido do rendimento tributável, certo? Então, desta forma, nós fizemos as informações daquela pessoa que é MEI, que é um microempreendedor individual, certo?
Bom, aqui nós temos as multas, quando nós não entregamos a declaração dentro do prazo, nós estamos sujeitos à multa de 1% ao mês calendário. O valor mínimo de uma multa é de R$ 165,74 e o valor máximo é de 20% do imposto devido, certo? E inexistindo imposto devido, nós estaremos pagando então o valor mínimo da multa, que é os R$ 165,74. A entrega ela é feita pela internet, né, no próprio programa que nós estamos fazendo o preenchimento. O prazo para entrega é até o último dia útil do mês de abril, certo? Fiquem atentos ao prazo. Para este ano, devido ao fato de nós ainda estarmos dentro de uma pandemia, talvez haja prorrogação. Rumores existem, mas não está ainda confirmado. Então, precisamos ficar atento a esta informação. Se tivermos dúvidas, quisermos pesquisar um pouco mais, algum esclarecimento, eu deixo aqui para vocês o link, que é do Perguntão do Imposto de Renda da Pessoa Física, lá no site da Receita Federal. Nós temos ali diversas informações, nós temos o Perguntão de 2021 e temos dos anos anteriores também, certo? Ok. E, pessoal, deixo aqui o nosso e-mail, que é onde vocês podem nos encontrar. Nós somos do projeto Sustentabilidade Econômica e Financeira da Universidade Fevale. Este projeto está ligado ao curso de Ciências Contábeis, conta com professores do curso de Ciências Contábeis e Gestão Financeira e bolsistas também do curso de Ciências Contábeis e Gestão Financeira. Nos procure. O nosso atendimento não é só relacionado a imposto de renda, nós temos diversas outras formas de atendimento também que nós podemos estar auxiliando, tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas, certo? E demonstrando então para vocês os nossos, as nossas, onde nós atuamos e de que forma nós atuamos, certo? Bom, o nosso tempo já estourou, né? Então, deixo com vocês esse e-mail, caso queiram nos procurar. Estamos, então, à disposição de vocês. Agradeço aí pela presença e dúvidas, estamos à disposição de vocês, certo? Aqui nós temos algumas perguntas, perguntando se pode fazer a doação tanto na declaração simplificada quanto nas deduções legais. Não. Para te ter o benefício da dedução, você deverá fazer a declaração completa. Na simplificada, ela não dá essa possibilidade de nós fazermos a dedução e termos, então, esse benefício no cálculo do imposto. Ok. Mais alguma questão, pessoal? Pois não? Pode perguntar por aqui. Pode fazer o questionamento, né? Se ela não te pagou a rescisão e tu não entrou, eu trabalhei em uma empresa e nunca pagou a rescisão, mas gerou o comprovante. Isso pode gerar erro na malha? Sim. Se a empresa ela informou lá na DIRF que ela fez esse pagamento para ti e tu não fizer essa informação, vai dar divergência na tua declaração. Sim, daí cabe, né, tu argumentar e dizer o motivo pelo qual tu não informou, que foi pelo fato de tu não ter recebido essas verbas, né? Aqui fala das opções para retificar, dizem que pode ser erro de CNPJ,
mas fiquei em dúvida se está relacionado a eles de fato não terem me pago. Se eles não te pagarem e eles informarem na DIRF, conforme eu já comentei antes, vai dar problema para ti sim, tu vai cair na malha. E tu vai ter que comprovar, então, que tu não recebeu esse valor. E o correto seria a empresa retificar a DIRF, tirar da DIRF esse valor que tu não recebeu. Talvez deveria entrar em contato com eles e fazer essa solicitação. E tu não entrou na justiça, Larissa, então, de repente até vai ser difícil de tu comprovar para a Receita, né? Conforme o comprovante que eles fizeram. Ah, sim. Então entra em contato, fala com a contadora, se tu tiver o contato dela, ou com a própria empresa, e solicita essa retificação dessa DIRF para tirar o valor que eles colocaram como se tivessem pago para você, se na verdade não houve esse pagamento, né? Mais alguma dúvida, pessoal, que a gente pode estar conversando? Meus rendimentos não são suficientes para cobrir a faculdade. Então, meu pai me ajudou pagando um semestre. Se eu declarar o total recebido da Fevale, ficará uma parte do valor descoberto. Nesse caso, coloca lá como ou como empréstimo que teu pai te forneceu, ou como uma doação que ele te fez, tá? Daí tu vai conseguir cobrir esse valor que tu para não ficar um patrimônio, né, descoberto. Uhum. Ok. De nada, Larissa. E Carla, daí pode fazer dessas duas formas, certo? Mais alguma questão, pessoal? Saque emergencial do FGTS. O saque emergencial do FGTS, tu vai fazer a informação desse saque, tu vai colocar lá na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, na linha correspondente ao FGTS. Tu não conseguir emitir um comprovante de rendimentos, tu vai ter que, se tu conseguir o extrato do teu FGTS, tu pode entrar lá na caixa, né, no teu extrato de FGTS, e lá vai aparecer o valor que tu sacou. Daí tu pega ali por aquele extrato para te informar lá na tua declaração de imposto de renda. Outra possibilidade é tu, não sei se tu guardou teus comprovantes, enfim, né? Daí tu tem a comprovação. E tu não vai ter um comprovante de rendimentos onde vai dizer quanto foi o saque do teu FGTS. Esse é um controle que você precisa ter, certo? E pode ser dessas duas formas: entrar lá na tua conta do FGTS e verificar daí os saques que tu fez durante o ano. E isso tu tem que fazer através do teu NIS ou do teu CPF, tu consegue o acesso lá no site da Caixa. Uhum. Ok. Mais alguma dúvida, pessoal? Ok. Bom, pessoal, se não temos mais dúvidas, então encerro por aqui a nossa live de hoje. Lembrando que a gente está à disposição de vocês, no e-mail projeto sustentabilidade econômica e financeira, né, lá da Fevale, onde vocês podem estar nos contatando através daquele e-mail que eu deixei ali. E, além dessa parte do imposto de renda, nós trabalhamos uma questão bastante interessante também, que é a parte financeira, onde nós trabalhamos com orçamento familiar, né? E também não só para pessoa física, mas para pessoa jurídica. Auxiliamos vocês, né, na elaboração de mapas de financeiro, né? Também trabalhamos com a questão de custo nas empresas, ajudamos vocês a calcular o preço do seu produto, além de atendermos as pessoas que são do MEI,
né? A todas aquelas pessoas que têm renda até 81 mil, que tiver alguma dúvida ou precisar buscar alguma coisa junto à Receita Federal, a gente auxilia. Ali na questão do CPF que eu comentei para você, se alguém precisar fazer um cadastro de CPF, tiver dúvida, nos contate, a gente ajuda nesse quesito. Se vocês tiverem algum pagamento indevido ou a maior para a Receita Federal, também pode estar nos procurando, que nós também temos uma forma de auxiliar vocês, né, no preenchimento dos dados para buscar esses valores. Dentre outras atividades que nós desenvolvemos lá, nosso atendimento no momento está sendo de forma virtual, tendo em vista a questão da pandemia, e assim que for liberado, a gente estará voltando, então, ao atendimento presencial. Certo, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês, obrigada aí pelas questões, né? E ficamos à disposição. Um abraço a todos, em meu nome e em nome do nosso projeto e da Universidade FEVAC.